Informação exclusiva: o Atlético de Madrid tentou a contratação de Breno Bidon. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e um constrangimento absolutamente desnecessário proporcionado a Carlo Ancelotti. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Carlo Ancelotti, que passou por um constrangimento absolutamente descabido nessa terça-feira. A Federação de Técnicos de Futebol fez um simpósio para falar sobre o mundo da bola e convocou Carlo Ancelotti. O técnico italiano da seleção brasileira participou e ouviu algumas coisas muito feias, entre elas a de Emerson Leão, que se mostrou frontalmente contrário à contratação de estrangeiros. A única ressalva, o único ponto positivo do discurso dele foi o Leão admitindo que essa invasão de estrangeiros no futebol brasileiro tem tudo a ver com a falta de capacidade dos treinadores nacionais. Mas a coisa ficou feia mesmo quando Oswaldo Oliveira pediu a palavra. O ex-treinador de vários clubes de futebol no Brasil, que assim como o Leão está aposentado, foi frontalmente contrário à presença de estrangeiros comandando times no Brasil, em especial a seleção brasileira. O Oswaldo Oliveira chega a dizer que torce muito para que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo e para que, a partir daí, no ano que vem, Carlo Ancelotti vá embora para que a seleção brasileira volte a ser comandada por um técnico nacional. Só para lembrar, tanto o Leão quanto o Oswaldo Oliveira fizeram boa parte da carreira no exterior e tenho certeza que não foram alvo de tanto preconceito como eles mesmos pregam no futebol nacional. Se você puder, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema, estou muito curioso para saber, beleza? Informação exclusiva: Breno Bidon está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid. Nos últimos dias, o representante do clube espanhol entrou em contato com um ex-funcionário do Corinthians, acenando com uma proposta de 18 milhões de euros ou 111 milhões de reais. A oferta, inclusive, já foi repassada ao representante do atleta, que deve apresentá-la nos próximos dias ao Corinthians. Timão, que detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, contrato recentemente renovado até 2029. Importante registrar que o Bidon já esteve na mira e na pauta de outros clubes da Europa e também do Oriente Médio. O Al-Ahly foi um dos interessados. O Corinthians tinha o sonho de vender o Bidon por algo na casa dos 20 milhões de euros. Resta saber se essa oferta do Atlético de Madrid agrada numa temporada marcada por poucas vendas de jogadores no timão. Corinthians, inclusive, inicia a temporada sonhando com 240 milhões de reais com transferências de atletas, mas uma nova estimativa feita pelo presidente Osmar Stabile aponta cerca de 88 milhões de reais com transferências de atletas. Repetindo, 111 milhões de reais com o Breno Bidon, 90% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, e o Corinthians teria a possibilidade de ficar com cerca de 100 milhões de reais desse jogador. Pergunta que eu deixo é: vale a pena vender o Breno Bidon por tais cifras ou dá para segurá-lo por mais tempo imaginando propostas maiores? Só para completar, registrar ainda que Guinegão é outra possibilidade de venda grande para o Corinthians nos próximos meses. Atacante que foi sondado pelo Zenit, clube russo, chegou a sugerir uma oferta de 15 milhões de euros entre valores fixos e bônus. Hora de falar sobre um novo titular do Corinthians e dono de um dos menores salários do elenco. Tem jogador do Sub-20 que ganha mais do que esse titular. Eu me refiro a João Pedro Tioca, que segue com vencimentos de 35 mil mensais. Importante registrar que ele foi titular, ele se tornou titular recentemente. O técnico Dorival Júnior decidiu confirmar sua dupla de zaga com Gustavo Henrique e João Pedro Tioca. Dieguinho, recentemente promovido da base para o profissional, ganha mais do que o Tioca. Ele renovou recentemente seu contrato e passou a ter salário maior. Há 3 jogadores do Sub-20 com vencimentos superiores aos 35 mil reais do João Pedro Tioca. Importante registrar que o Tioca quer muito a renovação do seu contrato, até para ter um reajuste salarial. Até esse momento, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, não o procurou para debater sobre essa renovação.
Vale também a lembrança de que o contrato do Tioca com o Corinthians se encerra em dezembro de 26. E se essa conversa demorar muito para acontecer, ela pode ter um efeito extremamente negativo. Imagina se o Tioca, em janeiro do ano que vem, decide que não vai mais renovar. A partir de julho de 2026, ele pode aguardar para assinar um pré-contrato, deixando o Corinthians de graça. Dá para contar também que ele já teve sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Para a sorte do Corinthians, muito identificado com o Timão, o Tioca quer renovar seu contrato para escrever sua história no seu clube do coração. Nicola, fala do Corinthians se tem alguma coisa boa. Boa. Deixa eu pensar o que tem de legal do Corinthians para contar para vocês. Marco Belo chegou a contar sobre um descontentamento de parte do elenco com a diretoria por conta de questões políticas. Esse é um movimento que já existe, especialmente entre os jogadores mais veteranos, mais próximos do Memphis, mas não é nada que coloque em risco, por exemplo, a chance de título da Libertadores não, do campeonato da Copa do Brasil, né? E Cola, fala uma quentíssima aí do Corinthians e se temos alguma novidade na Lusa, grande abraço. Comecei falando sobre a Portuguesa e a saída do Tauan. Deixa eu falar uma sobre o Corinthians. João Pedro Tioca, que virou titular do Timão, está formando dupla de zaga com o Gustavo Henrique, ganha R$35 mil por mês. O Dieguinho, que foi promovido recentemente da base, já teve sua prorrogação de contrato firmada, ganha mais do que ele. E tem 3 atletas do Sub-20, estando no Sub-20, com salários superiores a de João Pedro Tioca, tá? O Corinthians ainda não procurou o zagueiro cujo contrato se encerra em dezembro de 26 para discutir uma prorrogação do contrato, que eu considero um equívoco. Vamos ver se o Corinthians resolve essa questão em breve. A sorte do Corinthians é que o Tioca está absolutamente convencido de que precisa ficar no Timão. Ele é corintiano fanático, tem toda uma história dentro do clube e não pretende deixar o Parque São Jorge. Marli Vieira com like número 11. O Bruno Salvador, patrocínio Master e Name Rights. Além do estacionamento, me responda, Brunão, sem novidades sobre os 3 temas, tá? O que a gente sabe é que o Corinthians tem conversado, a busca por novas receitas faz com que o presidente Osmar Stable trabalhe em cima da ideia de um novo patrocinador master, de um novo name rights e também de um acordo em relação ao estacionamento. O estacionamento é o que está mais avançado, já acordo com uma empresa. O Corinthians está acertando a rescisão do contrato com a Índigo, vai pagar cerca de R$11 milhões para rescindir esse contrato e essa grana vem do futuro parceiro. Eu queria saber me colocar seu Maicon. Eu queria saber se o Maicon vai permanecer no Corinthians em 2026, sim ou não. Lion, o craque Neto contou no domingo, no programa dele, lá na TV Bandeirantes, que o Maicon será comprado por 2 milhões de euros. Neto tem muito boas fontes dentro do Corinthians, mas fui checar com uma pessoa que trabalha com o Maicon, uma pessoa da equipe do Maicon. A pessoa disse, Nicola, já houve um primeiro contato, o Corinthians demonstrou interesse em ficar com o Maicon, que quer ficar no Brasil. Entre voltar para a Ucrânia ou permanecer no Corinthians, a prioridade do Maicon é ficar no Corinthians. Beleza? Beleza. Tem acerto? Não. Já tem uma negociação encaminhada? Não. O que essa pessoa do staff do Maicon me contou é que nessa semana o Corinthians e o representante do Maicon se reuniriam. E o Corinthians diria qual é a estratégia. Bom, a gente quer ficar com o Maicon, mas a gente topa comprar, a gente quer um reempréstimo. Tudo isso vai ser discutido nesse encontro que acontecerá nessa semana, tá? A partir da definição do Corinthians, aí o staff do Maicon vai procurar o Shakhtar. Não será uma negociação fácil, até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros referente a 2 empréstimos para o Shakhtar. O Shakhtar levou essa pendência para a FIFA, já conseguiu a condenação em primeira instância do Timão, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e agora espera por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que o Corinthians seja condenado ao pagamento desse 1 milhão de euros. Então, dá para imaginar que não há nenhum interesse do Shakhtar em emprestar o Maicon de novo. Se quiser negociar, vai ter que ser em definitivo. E é possível que o Shakhtar exija, além dos 2 milhões para compra, esse 1 milhão de euros atrasado dos empréstimos, tá bom? E os name rights da Arena não vai rolar? Diego Rodrigues não é uma operação fácil. O Corinthians hoje tem um contrato relativamente ruim, 15 milhões de reais por ano com a Hypera Pharma, mas todas as empresas que têm demonstrado interesse são casas de apostas esportivas. E para que o Corinthians feche com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa também esteja no patrocínio Master. E se o acordo dos name rights é relativamente fácil, o do patrocínio Master já é mais pesado, porque a Esportes da Sorte paga 103 milhões de reais por ano na camisa alvinegra, é o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil, só atrás do Flamengo, tá?